Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Quiz Podcast. Quero falar que hoje o Gustavo não está aqui, porque ele viajou para fazer uns negócios aí, que depois a gente vai contando as novidades. Mas, enfim, e queria falar, a entrevista passada foi com a Milena Falvel. Cara, que entrevista! Eu fiquei chocado, assim, com as coisas que ela falou, porque ela é terapeuta de ambiente, e ela ficou falando cada coisa que ela falava assim, pô, mas isso acontece aqui. Pô, mas peraí, sabe? Que eu acho que tem muita coisa em cima do que ela disse para a gente melhorar aqui, tanto minha casa como aqui o estúdio, tudo, e é interessante. Bem, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Eu vou ler a fichinha, como eu sempre faço. Ele é natural de Cosmópolis, 55 anos, casado, pai do Tiago e do Henrique, formado em engenharia civil. Entrou para a política como secretário de obras e depois secretário do meio ambiente de Itu. Em 2024, foi eleito vereador de Itu pelo PSB. É presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e ajudou a melhorar as vias e a mobilidade urbana de Itu. Estamos aqui com o vereador e engenheiro Eduardo Alves. Tudo bem? Tudo bem, Juca. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu estou muito honrado mesmo pelo convite e estou me sentindo muito à vontade com vocês. Imagina, o Gustavo gosta muito de política, então geralmente ele fala bastante assim, tal, conhece muito de política, o pai dele foi político, né? Tá. Mas hoje ele não pôde estar aqui, mas ele falou assim, não tem problema, eu vou estar e a gente vai fazendo, vai levando. Sim, com certeza. Né? Então, eu queria já perguntar para você, já antes da política, você se formou como engenheiro, né? Sim. E como é que veio essa vontade, essa habilidade para ser engenheiro? Pois é. Bom, eu sou natural de Cosmópolis, você falou, Cosmópolis é uma cidade perto de Campinas, né? Quando eu nasci, aquela região era uma região não tão próspera como é hoje, uma região maravilhosa, né? Tanto quanto a nossa, digamos, inclusive. Meu pai entrou para trabalhar numa construtora, Sempar, né? O Sempar Grupo Terra São José, lá em Paulínia, inclusive lá na refinaria. E era uma construtora, até então pequena, e eles ganharam uma concorrência para fazer uma estrada ligando Itu a Sorocaba, por coincidência. E meu pai recebeu o convite de estar vindo para Itu, que é onde é a sede do grupo Sempar Terras hoje, né? Enfim, aí a minha família veio, eu tinha 2 anos quando nós fomos para Itu. E aí meu pai trabalhou a vida inteira nessa construtora. Aí o meu irmão mais velho começou a trabalhar lá como auxiliar de limpeza de oficina. Aí ele começou a cursar engenharia, já foi para o escritório, né? No 3º ano o pessoal viu que ele era uma pessoa talentosa, como era mesmo uma pessoa talentosa, e resolveram investir no menino. Tá? Ajudaram, então começaram a ajudar a pagar a faculdade e tudo mais, né? E de fato ele se deu super bem, ele ficou mais de 40 anos na empresa. Infelizmente ele faleceu na época do Covid. E assim, aí existia uma vocação dentro da família para construção, para engenharia. A conversa era essa, porque foi um grupo que cresceu muito, aqueles parques lá em Itupeva, do grupo. Então nós vivemos vendo essa evolução dentro do grupo Terra São José. Aí despertou a vontade de ser engenheiro, né? Aí meu irmão já estava muito bem posicionado. Aí eu passei no curso de engenharia. Meu irmão também, que é 1 ano acima de mim, ele foi cursar. No outro ano eu fui cursar também. Inclusive estudamos aqui em Sorocaba. E aí tinha o 4º irmão, que a obrigação dos irmãos era formar o 4º, né? O pai e mãe já cansados, coisa de família, né? Não, temos o compromisso. Aí, quer ser dentista, veterinário? O que você quer ser? Você é engenheiro civil. Aí 4 engenheiros na família, entendeu? Poxa, que legal. Vocês têm um escritório de vocês? Pois é. Então, eu tenho escritório. A gente basicamente trabalhava nessa empresa, né? Mas em 94, exatamente quando eu me formei, já estava no meio de uma crise gigantesca. Crise aqui no estado de São Paulo. Lógico, o estado de São Paulo, quando está em crise, o Brasil está em crise, óbvio, verdade, né? É verdade. Não deu para absorver.
Aí eu entrei como comissionado na prefeitura, como engenheiro, depois eu passei no concurso. Mas, paralelamente, eu abri o escritório. Né? Lógico, tudo muito devagar, eu tinha que conciliar os horários, trabalhar no final de semana, feriado à noite, aquela loucura. Né? E hoje o escritório está lá, consolidado há 32 anos, né? Meu irmão que gerencia o escritório. E a sua ida para a política foi uma coisa assim planejada? Ou tipo assim, caiu de paraquedas? Em absoluto. Olha, isso que eu falei, em 94 eu entrei na prefeitura. Né? E eu entrei na prefeitura, na Secretaria de Obras. E tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. Só que eu fazia parte burocrática, liberação de alvará, que precisava de engenheiro, precisa de engenheiro. Vigilância sanitária, eu ajudava, não necessariamente na vigilância, mas era um serviço correlato. E o pessoal me colocou para resolver um problema de licenciamento de empresas. E era muito processo parado e, assim, graças a Deus, eu dei um resultado bom. Eu consegui tirar as coisas, aí já ficou meio notório, assim, o cara conseguiu produzir. Aí me levaram para começar a aprovar residência. Aí depois eu comecei a aprovar comércio, indústria, aí foi para shopping, loteamento, quer dizer, teve uma ascensão muito rápida. Né? Em 2005, com uma mudança de governo, eu acabei saindo da Secretaria de Obras, eu passei pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação e me fixei na Secretaria de Meio Ambiente. Eu não fui secretário de Meio Ambiente, eu trabalhei muito tempo secretário de Meio Ambiente. Eu sou hoje da Comissão de Obras da Câmara Municipal, mas eu fui secretário de Obras, mas de Meio Ambiente eu não fui. E eu fiquei 6, 7 anos na Secretaria de Meio Ambiente, que foi uma experiência maravilhosa. Aí, em 2016, com a mudança de governo, eu fui convidado para ser secretário de Obras da cidade. Afinal de contas, eu já tinha percorrido várias secretarias. Né? Foi bom essa assim, foi um estudo, né? Foi um estudo. Mas como eu já tinha ficado 10 anos na Secretaria de Obras, eu dominava bem, modéstia à parte. E aí, como secretário, agora eu vou falar o que me disseram. Né? Eu tive um bom desempenho, segundo as pessoas. Eu abri o meu gabinete para todo mundo, eu fiz o que eu podia fazer. Exatamente, eu fiz o que eu podia fazer para atender as demandas, né? Para conseguir levar coisa nova, aprovação digital, liberação de alvará via sistema, acolher melhor os engenheiros da cidade. E também saiu muita obra naquele período. E foi meio que automático o pessoal imaginar que eu era um pré-candidato a prefeito, né? Mas eu nunca me lancei a isso, até nem, como eu falo, pessoal, nem era momento. Quando começou esse movimento do pessoal achar... Mas tem vontade. Olha... as coisas assim, a cidade escolhe naturalmente, né? Então você na rua você percebe. Mas aí, exatamente, aí eu tinha naquela época, o meu menino mais novo estava com 8 anos ainda, quando começou esse movimento, até um pouco mais novo, então não era hora de se lançar para a política nisso. Mas o prefeito da época falou: Eduardo, você não foi escolhido para ser o candidato, mas se você for para vereador você tem uma grande chance. Né? E aí, de fato, comecei a falar com algumas pessoas, comecei a falar com a família, com os amigos, o pessoal começou a me animar. Aí eu falei: eu vou para a luta, né? Vamos ver como aí 2024 foi sua primeira campanha. Eleição. Primeira eleição. E já entrou direto. Entrei direto. Você tem mais ou menos ideia de quantos votos você teve? 1.381. Que é bom para Itu, né? É o quinto mais votado. Mas, assim, da minha legenda, do grupo nosso lá, eu fui o mais votado. O que aconteceu? A oposição ganhou muita força, né? Por conta de várias questões políticas lá. Então, os 4 primeiros eram oposição. Né? E eu fui o primeiro da situação que consegui entrar. Foi muito bem votado, sim. Que era o prefeito Gazola, né? Era o Gazola, exato. Então, o Gazola esteve aqui, inclusive, conversou com a gente e tal. Foi bem legal o papo que a gente teve com ele. E agora é o Herculano que está lá, sim, né? Sim, sim. Você se dá bem com os dois? Eu me dava muito bem com o Guilherme Gazola, trabalhei com ele, não tivemos problema nenhum, briga nenhuma, era uma relação de respeito. Aí quando eu venci a eleição, até porque os meus eleitores me procuravam, né? Eu falei: Eduardo, você não vai fazer aquelas oposições bobas, né? Você não vai puxar prefeito que ganhou para baixo. Eu fiz uma pesquisa.
E o Herculano me acolheu. O Herculano me acolheu e vamos conversar, eu preciso do seu apoio, vamos fazer uma cidade legal. Isso é bom. Então a resposta é, hoje eu tenho um bom relacionamento com o Herculano, totalmente técnico e político, né? E o Gazola, infelizmente, não ficou muito contente, ele se afastou. Entendeu? Mas o Gazola ele já tinha feito o segundo mandato, ele não poderia se candidatar de novo. Né? Mas ele lançou um candidato a prefeito, mas que foi o Gilmar. Que não foi bem, né? Não, chegou em quarto. Essa sua entrada na política como vereador já foi um caso assim mais pensado, né? Eu comecei a pensar em 2024. Eu comecei a pensar em 2024. Assim, você está na rua, assim, você está na prefeitura já naquela época 28 anos, 27 anos, né? Você automaticamente é um agente político, você entende de política, eu convivi 27 anos disso daí. Então, na rua, eu percebia assim que o pessoal me respeitava, eu percebia que se eu me candidatasse, eu teria alguns votos, mas eu não imaginava que ia ser tão bem votado. Cara, mas isso aí a única coisa que fala é o seguinte, é fruto de um trabalho bem feito. Tá. Se as pessoas procuram, se as pessoas querem, você fala até, de repente, se candidatasse até a prefeito, cara, ninguém escolhe prefeito uma pessoa que foi ruim. Sim. Entendeu? Uhum. Então, acho que muito coisa assim de secretário de obra, principalmente, é um cara que conhece bem a cidade, né? Você é obrigado a conhecer bem a cidade. Sim. Você conhece todos os buracos da cidade, você vai conhecer desde o bairro mais afastado, mais, né? Você acaba tendo essa proximidade com o público. Eu acho isso muito legal. Agora, é mais difícil ser vereador ou ser só secretário? Secretário é mais difícil. É mais difícil. Principalmente de obras, eu falo pelo de obras, mas eu imagino que segurança não é fácil, saúde deve ser o mais difícil. Secretário, assim, você trabalha, no outro dia o problema está lá de novo. Outros problemas, às vezes aqueles problemas que voltam. E também foram 7 anos e meio, me afastei no último meio ano, entre aspas, por conta da eleição. Quando o prefeito não liga, ô Eduardo, tem problema aqui, vem para cá agora. Quando chove, né? Quando chove você tem que deslocar todo o corpo técnico seu, mesmo que você não seja da Defesa Civil, que era meu caso, mas eu ia fazer avaliação. Claro. Mas assim, o vereador é colegiado, né? Você toma decisões colegiadas. O secretário não. O secretário toma a decisão dele e responde com o CPF. Não que o vereador não responda, Sim. mas eu vejo a responsabilidade, vamos dizer, civil menor. Não que não tem responsabilidade civil, nem tem responsabilidade. Tem. Mas você é ordenador de despesa. Se tiver um erro no processo, você vai junto, né? E às vezes você está lá, chega um pacote assim, de coisa para assinar, né? Você confia na equipe. Eu, graças a Deus, não tive problema nenhum. Mas é mais difícil. Eu também, a mudança, né? A mudança de ciclo, né? Você passar a ser vereador é gostoso, é empolgante, você começa a descobrir como é que faz o caminho. Então talvez seja isso. Daqui 4 anos pode ser que eu esteja dizendo outra coisa para você. Eu fiz essa pergunta para um deputado federal que esteve aqui. Assim, é mais difícil ser vereador ou ser deputado? Não, vereador é mais difícil, porque você está na cidade, você vai para a lanchonete, o cara te cobra. Né? O cara que está lá em Brasília já está afastado, é mais fácil gerenciar as coisas. Você falou que teve uma votação boa, né? Você atribui ao quê? É exatamente ser secretário, conhecer já a cidade? Foi isso que te levou a uma vitória boa? Secretário alavancou. Eu acho que foi decisivo, sim. Um trabalho que foi avaliado como bem feito, porque a gente anda pela cidade, as pessoas comentam. Já existia um trabalho de base, no sentido de o pessoal já me conhecer lá em 94, quando eu comecei a trabalhar, depois virei coordenador do Departamento de Engenharia. Então, assim, já era um trabalho reconhecido. Mas aí tem que somar muita coisa, né? A sua postura pessoal, a sua postura familiar, a postura religiosa. Então, assim, eu estudei em escolas do centro, eu estudei em escola pública, sempre afastado, sempre na periferia, mas no colégio eu estudei no centro e eu fiz muita amizade. Fui escoteiro.
Trabalhei muito tempo na Igreja Católica, apoio das comunidades, apoio dos eventos. Então foi uma somatória, né? Agora, eu, modéstia à parte, não deixei nenhum lastro de corrupção, não deixei nenhum motivo para alguém falar mal de mim. E isso pesa muito numa cidade, né? No padrão de Itu, na característica social da cidade. Então isso para mim foi determinante. Itu tem um grande problema, que é o problema da água. Sim. Como que você vê que pode ser solucionado dessa forma? Tá. O problema da água aqui na região de Sorocaba, quem é atendido pelo Itupararanga não sente, porque é a maior represa do estado de São Paulo. Sim. Aí você pega Salto, tem problema, Indaiatuba tem problema, Itu tem problema. E é engraçado, né? Porque Itu e Salto passam o Tietê. Então, quer dizer, é um grande rio, né? Mas eu digo para você que está muito bem encaminhado. Não é um processo rápido, as pessoas querem solução definitiva, não é fácil. Mas vou começar de trás para frente. Itu, se você comparar o ano passado com relação aos anos anteriores, né, foi melhor. Se você comparar 2024 com 2023, foi melhor. É uma progressão, né? Tá? Exatamente, falou a palavra certa. Existe uma progressão muito boa. 2014, uma crise hídrica sem precedentes no estado. No estado, Não sei se vocês sentiram aqui em Sorocaba, mas a represa ajuda muito. Não sei se vocês sentiram, né? Porque você que não sabe, a represa de Itupararanga é uma represa que fica em Votorantim, que é do lado de Sorocaba, e tu também é muito perto de Sorocaba. Sim. E é enorme, né? É enorme, muito bacana e bonito. Até de visitar lá é bonito para se ver e tudo. Mas ela supre um lado, né? Que não é o lado de Itu, né? Então eu acho que é muito por isso também. Eu vejo que muita gente reclama, mas falta água, falta não sei o quê. Eu falo assim, bom, mas eu tenho certeza que não é possível que não esteja sendo feito desses anos todos um trabalho bom, né? Para isso, uma hora vai sanar. São 12 anos. A Itupararanga não chega água do Itupararanga lá para Itu. Aí em 2014 deu a crise, aí em 2015, 2016 fizeram o sistema Mombaça, o governo entregou parcial, o governo Tuiz entregou parcial, não estou criticando, é uma obra grande. O Gasola concluiu o sistema, né? Conseguiu levar 350 litros de água. A região central do Itu, que tem a região central e tem a região do Pirapitingui, Cidade Nova, né? A região central ele conseguiu levar 300 litros por segundo do Mombaça e ele fez o sistema Utuguaçu, que leva 600 litros por segundo, né? E o sistema Utuguaçu está a 300 metros, 400 metros do Tietê, ou seja, o dia que despoluir o Tietê, isso vai acontecer porque vai faltar água, os caras vão ter que resolver. Então você conecta lá, o sistema consegue puxar 1.200 litros. Mas hoje ele só capta 600 por conta da outorga que tem. O rio, você não pode puxar mais do que isso. Mas o rio Tietê chega ainda poluído? Totalmente. Totalmente, né? O dia que precisavam dar um jeito, né? Mas hoje você não tem outorga porque você tem outras fontes. E teve uma, assim, conseguiu entregar também parcial, então também não é crítica, é fato. Sim. E o Herculano continuou a obra e está conseguindo extrair cada vez mais para chegar nos 600 litros por segundo. Ou seja, está equalizado, porque até 2000 Itu era abastecido pelas represas, 7, 8 represas que abasteciam. Só que o ciclo da chuva era sensacional, como era aqui também. Chovia, inclusive no inverno. Às vezes chovia uma semana em junho, uma semana em julho. Não sei se chega inverno, para de chover. Agora, depois de 2000 mudou o ciclo. O que acontece? Se chovesse 60 milímetros na cidade, as represas mantinham a cidade por 2 meses. 2000 mudou o ciclo, ficou totalmente louco. E aí as represas começaram a dar problema. Foi feito o sistema Itaim, que é uma outra represa, mas daí a região cresceu, porque tinha água, começa a crescer. Aí o que acontece? Hoje, com o Tuguaçu e Mombaça, você consegue manter as represas um pouco mais cheias. Quando tem um pico, alguma coisa, você puxa. Quando não tem, você mantém o Mombaça funcionando. Que é uma água cara, porque ela é captada numa cota bem abaixo, a mais de 20 quilômetros. Mas equalizou esse problema. O problema hoje é a distribuição.
né, vazamento, distribuição. Então eles estão fazendo, arrumando a distribuição de um bairro, porque lança um bairro, coloca um cano desse tamanho, daí lança outro bairro, esse cano aguenta, lança outro bairro, o cano não aguenta, mas vai pôr uma caixa d'água aqui, uma caixa, dá uma bomba tem que aqui. trocar tudo de novo. Chega uma hora que... Né, então, assim, o sistema é complexo, você tem que resolver a questão de vazamento, você tem que ter os medidores, você tem que cuidar de desvio de água e você tem que ter as válvulas, né? Então, o que acontece? Como Itu foi crescendo, infelizmente é o preço do passado. Mas hoje, em resumo, tem água bruta, consegue filtrar, inclusive está vindo um dinheiro do PAC para aumentar o sistema de filtro, e está sendo feita a represa do Piraí, que é uma represa que vai abastecer Itu, Salto, Indaiatuba e Cabreúva. Cabreúva não precisa d'água, vai vender para a cidade que estiver precisando. Então, eu diria hoje para você que a hora que resolver o problema da distribuição, mais o Piraí, está equacionado o problema da água, entendeu? E já existe um projeto para fazer uma represa maior que a do Piraí, aí só para abastecer Itu. Então, tomara que seja logo, né? Tomara que venha logo. O Piraí tem 20 anos. Mas 20 anos é um prazo, eu acredito, é um prazo bom. A gente brinca, mas ainda tem mais uns 5, 6 anos para a água chegar, né? Porque até fazer a represa, até encher a represa, até você fazer o bombeamento, que também é 20 quilômetros. Então, mas se você terminar o Piraí em 5 anos, aí já dos 20 que eu falei da nova represa, já foram 5, falta 15. A cidade pode ir crescendo, agora puxa daqui, entendeu? Mas melhorou, e bastante, eu posso falar por mim. E você acha que isso assim prejudica muito o mercado imobiliário de Itu? Rapaz, não prejudica nada. Ele dá uma balançada, mas não prejudica. Prejudicou uma época, aí o pessoal migrou para Salto, agora Salto começou a ter problema da água, né? Então, aí o pessoal está voltando para Itu. Em 2014, 2015 deu uma balançada boa, mas não ali o mercado imobiliário é pujante. Imagino que aqui também seja, né? Sim. Então não tem problema nenhum. Sorocaba está crescendo muito, né? Eu estou há 16 anos aqui, eu sou carioca, e a diferença que eu vejo quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás para hoje é enorme, o número de prédios que tem, edifício, né? E o Manga ainda fica chamando as pessoas para virem morar em Sorocaba. Mas Sorocaba impressiona, assim. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que teve um período de 10 anos, cresceu a população 30%. Eu posso estar falando alguma besteira, mas eu acho que não. Naquele boom que teve em 2010, alguma coisa assim, cara, isso é quase que assim, é inviável para qualquer cidade urbanisticamente, viu? Quando eu vim embora, né, quando eu falei assim, os meus amigos assim, de infância, eu falei assim, eu vou embora, vou morar em Sorocaba, que é interior de São Paulo. Aí eles não conhecem o interior de São Paulo, eu também não conhecia. Aí você acha que interior é uma cidade pequenininha, não sei o que. Eu falei assim, gente, a cidade é enorme, a cidade tem 5 shopping centers. Pô, tem McDonald's, tudo quanto é lado, tem mais de 13, eu acho. É uma cidade grande. Eu falei assim, nossa, Aí alguns já vieram me visitar e ficaram impressionados, assim. Porque o interior do Rio é mais pobre. Sim, né? sim. O interior do Rio são cidades mais pobres, mais menores, né? E a gente fica essa comparação, fala assim, não, gente, é quase uma cidade. Você já ouviu falar em Campinas? A gente está indo para aquele lado. Infelizmente. Estamos virando uma Campinas, né? Porque o pessoal confunde desenvolvimento com crescimento. Itu não desenvolve, né? Sabe, a cidade tem que crescer devagar, planejada. Exatamente. Quando dá um boom, em geral não é legal. Agora, lógico, quem vive de mercado imobiliário adora. Mas se você crescer muito desordenadamente, é ruim para a população que já mora no lugar. Sim. Tem que crescer de forma bem legal. Inclusive tem uma preocupação do parque, né? Porque quando mega parques se instalam em cidades, descaracteriza a cidade, até socialmente. Sim. Então é um trabalho que vai ter que ser feito em Itu para a gente tentar manter a característica da cidade. Que você vai em Itu, é uma cidade do interior. Mas ali você tem empresas Jacuzzi, você tem Heineken, né? Você tem empresas de ponta, de tecnologia, inclusive. Então você tem emprego, você tem um
um centro pacato, que é um centro tombado, e você tem escolas boas. Então, assim, é uma cidade muito bem estruturada. Sim. E assim, eu pelo menos adoro lá, não me vejo fora de Itu. O parque vai dar uma mexida, a gente espera que seja para melhor. Sim. A gente está falando do parque da Cacau Show que está Isso. vindo, que é um parque, assim, entre aspas, né? Vai ser a Disney do Brasil, porque é enorme a área, né? Outro dia a gente passou por lá e, nossa, um monte de montanha-russa, um monte de estruturas, vai ser gigantesco, né? Então isso vai afetar muito toda a nossa região. Vai. Né? Então eu acho que as prefeituras elas têm que fazer um plano, porque, imagina, vai vir turista do Brasil inteiro, que nem vai para o Beto Carreiro, né? E tem que ser planejado, né, com infraestrutura de hotel, né, de você ter como receber essas pessoas, porque só Itu não vai suportar. A princípio, né? não. Então, aí você tem, do lado você tem Boituva também, que é o Centro Nacional de Paraquedismo e de Balonismo, Sim. né? Então vai virar uma zona assim de turismo muito legal, Sim. muito legal. E Sorocaba também que tem que vir com turismo também, apostar mais nessa área do turismo para poder estar junto, eu acho. O turismo bom é quando o turista fica 5 dias, uma semana pelo menos. Então, nunca conseguimos fazer isso em Itu. Agora vai ter o parque, que a pessoa vai ficar talvez 2, 3 dias. Aí você tem São Roque, você tem Salto, você tem Boituva. E São Roque tem atrações bem legais, né? São Roque está maravilhoso. E se a pessoa vem de mais longe, se a pessoa vier da Argentina, então, por exemplo, ir para Monte Verde é perto. Né? Para nós aqui, Monte Verde é longe, né? Mas para o cara é perto. E aí ele vai para lá e volta para cá. Né? Ele passa o dia lá e volta para cá. E aí esse dinheiro vai ficando na cidade. E aí é o que movimenta o comércio, o mercado, entendeu? É isso que a gente espera mesmo. Eduardo, a gente vai para um pequeno intervalo. Tá bom. E a gente volta falando mais. Quero falar sobre a cidade de Itu. A gente já volta. Notícia de última hora. Agora o Tradição Urbana, aberto também para o almoço. Uma salada de encher os olhos. Almoço executivo com criações do chefe Zezinho, como o suculento bife ancho. Tem também a famosa parmegiana e o delicioso mignon ao molho escuro. O almoço é de segunda a sexta, das 11h30 às 15 horas. Num ambiente super agradável e um atendimento impecável. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, no bairro Nobre de Santa Rosália. Venha e se surpreenda! Você realmente cuida da sua visão? A consulta com o optometrista é essencial para manter sua saúde visual em dia. Problemas como dor de cabeça, visão embaçada ou cansaço nos olhos podem ser facilmente resolvidos com a correção certa. E quem te ajuda com isso? O optometrista. Na consulta você recebe uma avaliação completa da sua visão, indicação de óculos ou lentes e orientação para cuidar melhor dos seus olhos no dia a dia. Agende agora a sua consulta com o optometrista Marcos Okabayashi. Nesse, eu confio. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10. Vale a pena repetir. Venha e traga a sua família. Quiz Show! Diversão e interação com o renomado apresentador Gustavo Passes. Prestar atenção nisso, porque isso vai valer prêmios a partir de agora. Nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas no programa de hoje de lá. Não vai mudar. O treinamento corporativo perfeito para a sua empresa. Esse método internacional é usado para fixação de informações e desenvolvido para alta performance de milhares de pessoas em um jogo de perguntas e respostas alucinantes. É a sua chance de desafiar o conhecimento de uma maneira leve e bem-humorada. Todas as perguntas são pensadas e direcionadas para o seu negócio, com conteúdo exclusivo.
15 981327132. Quiz Show, a revolução na forma de ensinar e aprender. Agora no supermercado paulistano o estacionamento é todo coberto? Aqui, o nosso cliente definitivamente não toma chuva. E preço então, tá barato mesmo? Aqui você enche o carrinho e faz economia pra valer. Hortifruti, padaria e um restaurante para facilitar a sua vida? E fora o açougue, esse sim é de qualidade. É, meu amigo, em Salto de Pirapora não tem pra ninguém. Como eu sempre falo, Supermercados Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. Aqui a gente veste a camisa. Você já se sentiu assim, com aquela visão embaçada, forçando a vista toda hora? Bom, a solução está aqui. Óticas Mirai. E que atendimento! Fiz meus exames com o renomado optometrista Marcos Okabayashi, rápido e tudo no mesmo lugar. Só demorei mesmo para escolher o óculos perfeito. São muitas opções. Entrei sem enxergar e saí com a visão perfeita. Óticas Mirai. Nessa eu confio. Gente, estamos aqui conversando com um papo bem legal com o vereador engenheiro Eduardo Alves, que está aqui falando sobre Itu, que é a cidade dele. Olha, eu queria te falar sobre Itu. Assim, eu já tive algumas vezes em Itu, não muitas, porque Itu é do lado de Sorocaba, a gente está aqui em Sorocaba, mas tem a famosa um estigma de tudo é grande. Tudo é grande. Tudo é grande, né? E é muito legal, assim, você ter a praça, né, que você tem o orelhão gigante, sim. O semáforo gigante, né? Isso é muito legal. Muito turista já vem por causa disso, né? Sim. Bom, olha, Itu tem 420 anos. Itu passou pelo ciclo do ouro, passou pelo ciclo do açúcar, ciclo do café e depois da industrialização. Então tem muita história. As igrejas lá são sensacionais. As pessoas vêm, sim, a gente até brinca, né? O menos importante de tudo são as coisas grandes, mas é o que mais tem a mídia. Nasceu lá nos anos 70, talvez até chama mais atenção, né? Chama mais atenção. Mas Itu é uma cidade histórica, né? E as igrejas são maravilhosas. Maravilhosas. Né? A igreja matriz, ela é o maior patrimônio barroco do estado de São Paulo. A cidade de Itu, ela foi o eixo principal, o eixo histórico, é um caminho de índio, Piabiru, da época. Lá que o Brasil nem era Brasil, fazia conexão com as Américas através de lá, até por isso que aquele foi o eixo principal. E o que acontece? Itu, ela foi escolhida para ser um centro religioso, para formar padres, para formar freiras, para colocar no barco e abrir novas cidades, as bandeiras e tudo mais. Então teve muito investimento da igreja. E o que acontece, essa fama, né, que foi o Simplício que colocou tudo, até porque no subconsciente dele já existia essa fama de Itu ser grande. Cidade do interior. As pessoas vinham para Itu no século retrasado ou no século passado e falavam, mas como isso aqui é interior, olha o tamanho dessa igreja. Como 5 igrejas, 4 ordens no centro. Era conhecido como Roma brasileira, então tudo era grande. Você tinha lá o Colégio São Luís, gigantesco, onde é o quartel hoje. Você tinha a Igreja do Patrocínio, com aquelas obras maravilhosas. Então as pessoas já tinham isso. Nossa, em Itu tudo é grande. Nossa, em Itu tudo é grande. Nossa, as praças são grandes. Então tem um monte de história. E ele colocou isso na mídia, e aí explodiu. Então hoje Itu aproveita essa fama para falar, viu, ok, gostou do orelhão, tirou a foto aí, porque eu falo pro pessoal, se você pedir pro pessoal, mande uma foto de Itu que você tem, que você gosta, vai mandar do orelhão. Mas vamos conhecer o resto agora? Vamos conhecer nossas fazendas históricas, vamos conhecer nossas igrejas, vamos conhecer... Dom Pedro passou por aqui, e Madre Maria Teodora. Então, assim, Itu tem histórias, assim, eu sou encantado pela história. Você sabe, quando o Gasola veio aqui, ele deu pra gente de presente um livro sobre Itu, né? E trouxe para mim um pentezinho desse tamanho e um clips, né, de papel também gigante. Né?
Aí eu até fiquei brincando com ele, falei assim, eu fui outro dia e tu fui comprar camisinha lá e tu... É supositório, a gente compra em Salto. Mas Itu é uma cidade muito bonita, muito legal. O Eduardo, eu queria então que você falasse sobre as obras que você executou na cidade. Legal. Quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, ainda não era secretário. E eu teve um desafio muito grande, que foi fazer os ecopontos e fazer o aterro de inertes. Tem o aterro sanitário, que é que vai o lixo da cidade, que coleta na rua, e o sanitário, e o aterro de inertes, em geral, material de construção, o que não apodrece. Resto de asfalto, o resto de obra, coisa. Porque ali era muito bagunçado, era um aterro que podia, com chuva, cair, não tinha drenagem, não tinha cobertura vegetal, era terrível. E aí o pessoal se aproveitava, não tinha fiscalização também, jogava tudo que podia. Então ali foi um desafio muito grande, fizemos o aterro, fizemos os ecopontos, aí virou uma obra de engenharia, com drenagem, cobertura, com proteção, com dimensionamento, e principalmente para evitar a erosão e cair em cima das casas, embora afastada tenha um bairro próximo. Porque às vezes você faz a obra longe, mas a cidade vai crescendo. A cidade chega. Aeroporto assim, né? Todo aeroporto assim. Aí já como secretário, eu vou destacar duas. Tivemos muitas obras muito legais, assim, muito, muito importantes. Mas o primeiro hospital de campanha da região foi Itu. Nós fizemos uma requisição administrativa, porque tinha uma ala parada da Santa Casa, e não era uma obra da minha responsabilidade ou da minha competência, da Secretaria de Saúde, mas como as obras de condomínio foram proibidas, depois abriu. Mas era a ordem do governo. É isso que o pessoal tem que entender. Quem determina é o governo estadual. Quando você tem uma crise sanitária, quem manda é o secretário de Saúde do Estado. Então nós temos que obedecer. Nós viramos funcionários do Estado. Sim. Então fechou os condomínios, o pessoal, os empreiteiros começaram, está precisando de alguma coisa lá para o hospital de campanha, como é que vai ser? Vai ser cabana? Não, vai ser dentro do hospital. Que legal. E aí um dia eu fui conversar com a secretária, eu falei, estou recebendo muita gente querendo ajudar. E ela falou, não, Eduardo, por favor, porque a gente precisa começar isso aí. E aí veio aquele movimento de amor. Começou eletricista, encanador, doação de cama, doação de colchão, doação de o que você imaginar. A prefeitura basicamente comprou ar-condicionado. Fiação de ar-condicionado, tubulação, tudo doação. Teve, lógico, muito funcionário público de carreira, mas não teve que fazer uma contratação. Foi assim, uma obra maravilhosa e começamos a funcionar e salvou muitas vidas. E uma outra obra importante que eu gostaria de destacar é a Estrada do Pinheirinho, que é uma estrada que liga aquela região da Starret, a região sul, liga com a Castelo Branco, porque nós temos muitas ligações com a Castelo, que o Castelo Branco é o rio do passado. Antigamente as cidades cresciam em volta do rio, hoje elas crescem em volta das estradas, né? E era assim, questão de honra fazer aquela obra, e que liga lá no quilômetro 79 da Castelo, quilômetro 79, cai lá no Doninha. E aquela obra já tinha sido licitada no passado, já existia o projeto e a obra acabou não acontecendo. O governo tirou o dinheiro. E saiu uma verba do Estado para fazer reforma de estrada. E meu irmão, como trabalhava com obras do Estado, ele falou, Eduardo, saiu um projeto assim, assensado para a reforma, mas em geral as prefeituras não têm projeto. E aí quando acaba o prazo, eles abrem para obra nova, né? Então faz o projeto da Pinheirinho. Eu falei, cara, mas em 3 meses eu não faço um projeto da Pinheirinho, não consigo nem contratar, né, pela prefeitura. Ele falou, não tem problema, eu tenho um projeto. Ele tinha um projeto que era aquele projeto antigo, que foi licitado, inclusive a Semper tinha ganho. Eu falei, cara, sério? Aí ele me deu os caminhos, eu fui no DR, enfim, começamos a fazer a movimentação, depositamos o projeto, aí começou o trabalho político. Aí sim, vários políticos da cidade, vários deputados, o prefeito, todos começaram a trabalhar, os deputados da cidade começaram a trabalhar a favor e saiu a obra. Aí vem as coincidências, né? Entre meu irmão me dar todas as dicas e começar a obra, ele morreu. E a empresa que ele trabalhava ganhou a concorrência, é ele que ia fazer a obra e eu ia fiscalizar. Mas na empresa, meu outro irmão trabalha inclusive ainda,
entendeu? Então foi muito legal, porque meu irmão foi o engenheiro responsável pela empresa e eu pela prefeitura. Não tinha problema o fato de ser irmão, porque eu não fiscalizava exatamente obra e muito menos a parte financeira. Eu fiscalizava traçado, tempo, tudo mais, mas a minha função lá era dar frente para eles, tirar poste, desapropriar, conversar com a vizinhança e tudo mais, mas acabava fiscalizando. Então foi 1 ano com meu irmão, em obra de infraestrutura, a gente chama obra de infraestrutura, né? Ponte, represa, viaduto, tubulação de água e asfalto, que era algo que eu não tinha feito depois de formado. Eu fiz no estágio, né? Depois de formado eu não fiz. E o bom é que era menos burocracia, né? É mais fácil falar com o irmão, né? Ah, sim, a gente discutia, resolvia no churrasco, tô brincando. E depois, assim, para coroar essa obra, o meu irmão que faleceu recebeu o nome da estrada. Junto, que como são 2 estradas, a gente fala Pinheirinho, mas são 2 estradas, né? Então, metade ficou para o patrão dele, que é um grande amigo da família, e a outra com o nome do meu irmão. Então, assim, foi uma coroação. A gente chama aqui a Castelinho, né? Castelinho é a estrada Hermínio, né? Isso. Moraes. Acho que é Antônio Hermínio de Moraes. Hermínio de Moraes, Então, aí todo mundo fala, porque fica do lado da Castelo Branco, todo mundo fala Castelinho. Castelinho. Virou apelido, né? É a estrada da Rodovia do Açúcar. É apelido, né? Porque antigamente só tinha açúcar em volta. Itu, Indaiatuba, você até Piracicaba com açúcar. Então virou a Rodovia do Açúcar. Nunca foi a Rodovia do Açúcar. Prega gosto popular, já era, né? Mas foi uma obra muito legal. Para mim, marcou minha vida. O governador veio inaugurar, conversou comigo, fizeram uma homenagem. Foi muito legal, assim. Para mim, foi a obra da vida. E o governo do estado ajuda muito Itu? Muito. O governo do estado ajuda bastante. O Gazola tinha um bom relacionamento com o governador da época, e o Herculano tem um bom relacionamento com o governador atual. E ele tem muito relacionamento em Brasília também. Então, assim, ajuda muito. Nós devemos, entre aspas, moralmente muito para o governo. E qual é a obra que você acha assim que Itu está precisando, mas que não saiu do papel ainda? A principal obra hoje de Itu, ou as principais, sistema viário. Nós precisamos dar uma incrementada boa no sistema viário, fazer anel viário, fazer muitas interligações Nós temos algumas avenidas, mas que às vezes para você chegar aqui você tem que dar a volta, né? Então tem que fazer desapropriação. Nós temos a marginal, que a gente fala, toda cidade tem a sua marginal, né? A marginal é no coração da cidade, e ela chega num ponto que ela ou vai para a região do quartel ou ela vai para a região do shopping. Mas se você andar, acho que 400, 500 metros, você cai na prefeitura, e é uma área do quartel. E essa obra é uma obra que a cidade batalha há muito tempo. O Herculano, inclusive, está batalhando. Eu participei de uma conversa dele num evento que teve junto com o comandante do quartel. Eles querem... O quartel quer que aconteça a obra. O quartel o quartel de Itu, a gente chama quartel de Itu, porque ele é muito amigo da cidade. Eles entendem a necessidade dessa obra, eles estão trabalhando para fazer isso aí. É uma obra importante. O nosso hoje é viário. Mas isso é importante, né? E é bom, tipo assim, ter essa vontade, né, de todo mundo. O pior é quando você tem que fazer alguma coisa que você sabe que precisa para a cidade, e aí não tem aquela vontade política de fazer, que você sabe que esbarra quando o cara não... a obra começou no governo do meu opositor lá, eu não vou continuar. Graças a Deus isso não acontece muito, né? Acho que nem Sorocaba, nem Itu, né? Obra física, não. Tem que dar continuidade, né? O Gazola deu continuidade em todas, inclusive os córregos. Começou lá com o Herculano, passou pelo Twist, não conseguiu terminar. Não é por incompetência, é um negócio complicado. Nós terminamos, inauguramos a obra, inclusive de ciclovia. Eles não conseguiram implantar, né? E o Herculano também vai terminar as obras. Já falei do Tuguaçu. É uma questão de inteligência. Exatamente. Né? Eu acho que não tem essa. Você tem que pensar, na verdade, na população. Você tem que pensar na melhoria da cidade, no crescimento, porque a cidade. Eu vejo Sorocaba crescendo do jeito que está crescendo, Itu, né? Boituva. Então tem que pensar na cidade, né?
Entendeu? Inclusive o governo do estado quer fazer consórcios de saneamento. Então vai dar um rebuliço aí, mas ele quer pegar cidades, 5, 6 cidades vão ter consórcios. É inteligente, mas é complicado. Mas é inteligente. O Sorocaba vai falar, não preciso, Campinas não preciso, eu estou só o suficiente, eu investi a vida inteira, eu vou ficar junto com cidade, não vou citar nomes porque eu vou ser leviano, nem sei se existe o problema com a cidade XY, que o cara nunca investiu, agora eu vou consorciar isso. Mas o consórcio funciona. Nós tentamos fazer com ambulância na época, Salto, Porto Feliz, e não deu certo. Eu sou muito favorável ao consórcio. Existem consórcios para vários tipos de obra, que a cidade, que tu participa, inclusive, você consegue comprar mais barato. Você, em vez de comprar para uma cidade, você compra para 10. É óbvio que é mais barato. Claro. Entendeu? Eu sou favorável, mas em geral, assim, as cidades vizinhas aqui da região não conseguem fazer, não. Eles não. Você pega Indaiatuba o suficiente, Sorocaba o suficiente, um monte de coisa. E eles não querem ficar amarrados com outra cidade aí. Às vezes alguma cidade não consegue fazer o aporte. Aí... E são cidades tão próximas, né? Uma da outra. A gente foi uma conurbação urbana, né? Quer dizer, está tudo misturado, né? Itu, Salto, Indaiatuba já colou tudo. Indaiatuba tinha um plano, na época de 90, eles tinham um cinturão em volta da cidade que não era para mexer, era para não dar essa conurbação que a gente chama, né? Já foi, já beijou Salto, não tem mais como. E tem horas que você está numa cidade, você passa para outra, você nem sabe que você já passou para outra cidade, né? Exatamente. Eu falo muito aqui de Votorantim. Votorantim e Sorocaba é uma coisa só, praticamente. Até tanto que o shopping... O shopping é dividido pelas duas cidades, né? Metade de uma cidade, metade do shopping é na outra. E é um barato quando tem feriado em Sorocaba, fecha, né? Metade do shopping. É verdade. Metade do shopping fica aberto, metade do shopping fica fechado. É engraçado. Eu já peguei um dia assim, até estranhei, falei, nossa, não é verdade. E descobriram depois, viu? Não sei se você não é de Sorocaba, o shopping estava pronto, ainda aí o Votorantim falou, rapaz, achei o marco divisório e ganhou o direito de ter metade do shopping. Cara. Foi. Deu um pau na época. Cara, imagina. Imagina. Eu estou aqui há 16 anos só e eu conheço, assim, as pessoas falam tantas histórias, né, de Sorocaba, do crescimento e tudo. É muito legal. Eu gosto muito daqui. Eu acho a região toda é uma região bem legal, bacana. Agora, investindo no turismo do jeito que está todo mundo investindo e tudo, acho que a gente vai crescer bastante. Que às vezes é bom e, por outro lado, é ruim. Que nós conversamos há pouco, né? Porque a gente deixa de ter, né, essa carinha de cidade de interior para virar uma cidade grande. Vai ser cidades grandes do interior. Mas eu tenho um colega, engenheiro Mazini, engenheiro agrônomo, ele tem uma brincadeira, ele fala, Itu está fadado ao crescimento. Não tem como, você tem que se preparar para o crescimento, porque você vai crescer. Né? Então se prepara, porque é inevitável. Então cresça legal, cresça com infraestrutura, cresça com um sistema viário legal, com escola. Essa região não tem como segurar, é impossível segurar. É impossível segurar. Mas eu sou suspeito de falar de Sorocaba, que eu estudei aqui. Me formei aqui em Sorocaba, então eu adoro aqui. Mas agora a gente já falou sobre o parque da Cacau Show, já falamos sobre o turismo, sobre a cidade histórica. E quer dizer que Itu também tem um guitarrista, é isso? Tem. O meu professor é um bom guitarrista. Falaram que você arrebenta na guitarra? Não. Eu toco violão desde os 7, 8 anos que eu lembro. Mas era aquele básico, assim, coisa de igreja, sabe? Com os irmãos. Meu irmão mais velho aprendeu, foi passando para os outros. Eu tenho o meu irmão mais velho, né, que é o segundo. Ele é autodidata. Então, a gente fez muita festa aí que a gente animou. Mas, assim, muito básico. Eu não sou músico, né? Não era músico. Mas eu tenho 2 amigos, que é o Jarbas e o Heraldo Júnior, Heraldo Jesus Júnior, e por sinal Alves da Silva também, meu sobrenome. Eles são, assim, fera, são top 10 aí no Brasil, e tem também lá em Itu, o Márcio Teoc também, os caras são muito bons, né? E aí
eu quando fiz 50 anos, falei, vou me dar um presente, eu vou comprar uma sanfona ou uma guitarra, né? Aí eu falei, eu vou na guitarra, porque já tô meio velhinho, né? A sanfona vai deixar eu com cara de velho, né? Peguei a guitarra. E aí eu tô há 2 anos e meio aí tocando guitarra. Lógico, gente, para você ficar bom na guitarra, tem que treinar 4 horas por dia, 5, 6 anos, né? Então o tempo que sobra eu brinco um pouco, agradeço ao meu professor aí, porque ele e o irmão dele são assim um espetáculo, cara, um negócio. A câmera não te dá mais tempo para se dedicar mais, né? Quando eu era secretário era mais difícil. É que agora também a gente chega muito à noite e eu não gosto de sair tarde para trabalhar, mas eu aproveito o tempo que eu tenho, treino uma meia horinha por dia, final de semana. Mas já faço um sonzinho, já dá para impressionar quem. Porque eu também sou músico, né? Eu vi aqueles instrumentos. Legal. Meu negócio é percussão, bateria. E curto desde adolescente, enfim. Pois é. Agora eu preciso falar sobre os nossos patrocinadores. Eu não sou nenhum merchanman que nem o Gustavo, mas enfim. Quero falar sobre a pizzaria Ramal 10, que fica aqui em Sorocaba, no bairro de Santa Rosália. Olha, são mais de 60 sabores de pizza, entre doces e salgado. Olha, eu vou falar, as pizzas que eu mais gosto são as 4 queijos, tem 5 queijos, tem a pizza de palmito, tem a pizza nordestina, que é com carne seca, uma delícia, né? E as pizzas doces, que como Romeu e Julieta, a pizza de chocolate. Tem uma pizza que vem com uma bola de sorvete em cima. É maravilhoso. E você pode pedir à la carte ou você pode ir lá comer o rodízio. E o rodízio não tem só pizza, não. Tem talharim, tem frango a passarinho e por aí vai. Tenho certeza que você vai amar a pizzaria Ramal 10. Quero falar sobre o Supermercado Paulistano, que fica em Salto de Pirapora. O Supermercado Paulistano, você tem hoje cobertura em todo o estacionamento, então você não vai pegar mais chuva, tá? E você vai economizar de verdade. E vou te dar uma dica. Se você for para lá com fome, primeiro você vai almoçar ou jantar no restaurante que eles têm dentro do supermercado, que é maravilhoso. Então você come, gostoso, e depois você vai fazer sua compra com tranquilidade e vai economizar. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Quero falar sobre as óticas Mirai do meu querido amigo Marcos Okabayashi. Ele é optometrista. Então você vai na ótica, você vai escolher a armação que você acha mais bonita, aí você vai fazer o teste de lente com o Marcos na própria ótica e você vai ver o seu grau direitinho e tal. Então você sai com um óculos pronto e olha, eles têm uma máquina que corta o óculos, corta a lente para caber exatamente na armação que você escolheu, tá bom? Óticas Mirai fica no centro de Sorocaba. Quero falar também sobre Passes Imobiliária. Você está procurando um imóvel, está procurando uma casa para comprar, então para de procurar, porque às vezes você não vai achar exatamente como você quer. Você vai ligar para o Gustavo ou para a Adriana, que é Passes e Morgado, e eles vão achar casa ou apartamento que você precisa, entendeu? Porque eles têm um catálogo grande de apartamentos, de casas, e aí você vai parar de procurar, porque eles vão procurar para você, tá bom? Passes e Morgado Imobiliária. Quero falar também sobre o livro. Não vou falar sobre um, vou falar sobre 3 livros que são do João Moura. Olha aqui. Então, olha, a gente tem 3 livros bacanas. O Menino que Calculava Sonhos, Kish, O Final do Labirinto, e Maiêutica, A Arte de Fazer Nascer as Ideias. Hoje, parece que as pessoas têm preguiça de ler, mas, gente, ler é fundamental. Você quer aprender vocabulário? É lendo. É lendo. Você quer expandir sua mente? É lendo. Então, compre aí pelo site. Você pode comprar um de cada vez, pode comprar os 3 juntos. Aí é você que escolhe. Beleza? Quero falar do Evolução Centro Educacional. São cursos EAD. Lá são as profissões. Está provado que muitas profissões que existem hoje vão deixar de existir. Então, profissões do futuro, você vai encontrar
cursos lá no Centro Educacional, na Evolução Centro Educacional. Você tem curso de IA, você tem curso de informática, você tem curso de robótica, marketing digital. Então, eles já estão pensando no seu futuro, tá bom? E fora o curso de língua. Tem inglês, por exemplo, você sai de lá realmente sabendo falar inglês e é muito top, tá bom? Quero falar sobre Tradição Urbana, o restaurante preferido de Sorocaba, e realmente faz a diferença. É restaurante de primeiro mundo, tá? Agora, o Zezinho abre de segunda a sexta para o almoço. E eu vou te dizer o horário. É de 11h30 às 15 horas. Você vai lá, almoça. Você já senta na mesa, já vem uma saladinha com pão de alho, que é sensacional, tá? E um cardápio exclusivo feito pelo chefe Zezinho. Agora ele concentrou, à noite, ele abre às sextas-feiras, que ele resolveu concentrar num horário, num dia só. Então, das 18h30 às 23 horas, às sexta-feira, no jantar. Tá bom? E olha, você não pode deixar... Se você não conhece, você não sabe o que você está perdendo. É um cardápio elaborado por um chefe de cozinha, que é o proprietário do Tradição Urbana. Quero falar também sobre o Quiz Show. O Quiz Show é o seguinte. Eu e o Gustavo, a gente trouxe um método de fora, dos Estados Unidos, que é o seguinte, a sua empresa vai dar um treinamento. E, às vezes, o treinamento tem aquela palestra que, às vezes, é monótona, às vezes é chata, e as pessoas não prestam muita atenção. Só que agora não. Depois da palestra, depois do treinamento, a gente vem brincando e fazendo um quiz show com as perguntas que foram dadas logo antes da gente entrar. Então, as pessoas prestam atenção. E as empresas estão adorando isso, né? Aí tem prêmio, a gente faz perguntas, as pessoas vêm, a gente brinca. E o Gustavo, que é o apresentador, ele brinca com todo mundo se diverte para valer. Então, gente, é isso. Olha, muito legal o nosso papo, muito bacana. Espero que Itu cresça de uma maneira ordenada, bonita, né? E estamos aí. Se precisar da gente... Gustavo não está aqui hoje, mas deixou um abraço para você. Então, aproveita, deixa para a gente as suas redes sociais. Sim, Como é que entra em contato com você? Legal. Rede social minha é eduardoalves.itu. eduardoalves.itu. Instagram, Facebook, TikTok. E eu que agradeço, assim, me senti super à vontade, uma conversa muito inteligente vindo da sua parte. Obrigado. E eu tenho certeza que Itu, Sorocaba, Votorantim vai se desenvolver porque é um povo trabalhador. Uhum. É um povo que vai saber aproveitar as oportunidades como sempre aproveitou. Então eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. É isso aí, que bom. Gente, se você gostou dessa entrevista, vai no canal, tem outras entrevistas. Tem muita entrevista bacana e a gente fala sobre tudo, não tem um segmento, a gente fala sobre tudo. Então, até o próximo Quiz Podcast e valeu. Muito obrigado. Obrigado.